Mesmo em meio a um mar de conteúdo independente sobre o audiovisual hoje disponível na internet, é raro encontrar algum material sobre presença de Anitta. Seja uma crítica ou um mero comentário, qualquer coisa que fosse. Quase não existe discussão a respeito dessa obra que nem chega a ser tão antiga, afinal, 2001, né? E para o estouro que ela fez em sua época, o posterior e atual silêncio acerca dela é no mínimo curioso. Um dos únicos materiais que eu encontrei comentando essa minissérie foi o vídeo do canal Aprofundo, que saiu recentemente e apareceu para mim por acaso. Quando a gente fala em presença de Anitta, muita gente pode lembrar dela assim. Com a sua mãe tapando o olho para você não assistir, ou de você escondido assistindo algum trecho pela TV da sala tarde da noite. Agora que eu fui procurar mais conteúdo sobre a minissérie, não encontrei praticamente nada além de textos no Facebook e entrevistas da atriz, o que inclusive me motivou a fazer esse vídeo. Em 2001, eu era uma criança de 4 anos e infelizmente muito poucos registros ficaram na minha memória dessa época tão remota para mim. As minhas lembranças de acontecimentos dessa idade são vagas e borradas, mas uma coisa que eu lembro com precisão é de ver as reclamações da minha mãe mandando mudar de canal quando começava a passar essa novelinha esquisita na TV. Nas poucas vezes que tive a oportunidade de me deparar com alguns trechos dela antes que o canal fosse mudado, ou quando eu por acaso estava sozinho na sala, o que eu tenho bem marcado na memória é ver cenas de uma menina de biquíni sorrindo numa piscina enquanto uma trilha sonora sinistra e tensa tocava ao fundo. Eu lembro de ficar encabulado com a trilha que para mim, que tinha 4 anos, era assustadora. Eu ficava de olhos arregalados porque a cena evocava uma aura de perigo no ambiente e isso fisgava minha mente de criança que tentava entender o que havia de tão perigoso ali. Eu era muito pequeno, ficava com medo por causa da trilha e tentava decifrar o que será que eu não estou vendo aqui. A ideia de que existia um perigo na minha frente que eu não estava vendo me deixava muito encabulado. Ficava vidrado tentando entender o que havia de tão ameaçador numa menina de biquíni. E entender por que minha mãe falava de forma tão temerária desse programa da TV. Lembro dos comentários contundentes da minha mãe acusando a minissérie de ser diabólica, com tanta veemência que me fez passar boa parte da minha vida acreditando que Presença de Anitta tinha sido uma história de terror. E curiosamente, isso não estava tão longe da verdade. Pois como vamos ver adiante aqui, Presença de Anitta contém mais perversidade do que muitos filmes de terror por aí. Vamos analisar o teor dessa polêmica obra de 2001. Então de antemão já fica aqui o aviso de que esse vídeo terá spoilers. Eu vou analisar a trama da minissérie, incluindo o final, então se você nunca assistiu essa coisa e ainda pretende, é bom fazer isso antes de ver meu vídeo. Pois bem, depois que eu cresci um pouco mais e passei a ter alguma noção do que se tratava a minissérie, vários anos depois, eu vi que ela não era uma história de terror. Todavia, era algo que eu detesto. Uma produção que se enquadra no que eu chamo de gênero imbrochável. Imbrochável, 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 imbrochável. Gênero imbrochável é o gênero que eu batizei para designar um tipo de histórias pretensamente românticas entre um homem sem noção, que perdeu o senso do ridículo e não se enxerga, querendo desempenhar um papel que já não lhe cabe, e uma guria com problemas de visão que parece estar drogada para não ver que está com a boca na lata do lixo. Resumindo, uma história de homens de meia idade se atracando sexualmente com meninas adolescentes. Algo que sinceramente me dá ânsia de vômito. Isso é o gênero imbrochável.
E eu acreditava que Presença de Anitta era mais uma dessas obras que existem puramente para explorar o gênero imbrochável e romantizar um velho decrépito agarrando uma garota que podia ser sua filha. Isso era o que eu pensava que era a minissérie Presença de Anitta. E por causa desse meu pré-julgamento, eu sempre tive extremo desdém para com essa minissérie e nunca me importei de dar uma olhada nela. Até o dia que apareceu para mim esse vídeo do canal Aprofundo, enchendo a obra de elogios e descrições de que havia algum requinte artístico nela, o que me deixou impactado e muito curioso. A história não é sobre amor. Ela definitivamente não é um romance. A melhor definição seria um thriller psicológico, um drama que escancara a hipocrisia da sociedade e, principalmente, da família tradicional brasileira, bem no estilo dos livros de Nelson Rodrigues. Ver alguém dizendo que a minissérie era um tipo de crítica contra a hipocrisia e falso moralismo da família tradicional brasileira me encheu de curiosidade e expectativas. E logo lá fui eu, todo animado, ver que obra tão disruptiva e fora da caixa era essa. Procurei rapidinho pela internet, achei 18 episódios. 18 episódios de 40 minutos cada um. Seria uma boa para maratonar tudo numa noite só. Eu gosto muito de maratonas, então 18 episódios numa porrada só iria ser tranquilo para mim. Assim que comecei a assistir, já me veio logo de cara uma avalanche de nostalgia. Até da casa que eu morava quando tinha 4 anos eu lembrei. Lembrei da cor do sofá da sala. Entretanto, eu fui reparando enquanto assistia que a abertura tem um tom bem mórbido. Que tu comprendras, je te parlerai de ces amants-là qui ont vu de fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu. O que vemos é a personagem tema da obra aparentemente brincando com uma casa de bonecas. Mas na verdade o que está acontecendo aqui, se você reparar, é que ela está arrancando os bonecos do lugar deles, separando eles e colocando-os para ficarem isolados, simbolizando que ela está desmanchando as relações entre eles. No fim, o que dá a entender é que a casinha de brinquedo é como a personagem enxerga as pessoas ao seu redor. A abertura já está dizendo que a personagem é uma psicopata manipuladora. E o fogo no final define o ar maligno que exala dela. Outra coisa que reparei foi na música que toca na abertura. Logo de cara eu já achei essa música feia. É uma música sem energia, uma melodia morta, quase imperceptível. Parece mais um monólogo de lamento do que uma canção. Essa música se chama Ne me quitte pas. É francesa, significa não me deixe. Achei ela uma música realmente feia. Mais tarde eu viria a descobrir talvez o porquê que eu achei ela feia logo de cara. No final do vídeo eu vou explicar o simbolismo dessa música. Mas continuando, lá estou eu assistindo a polêmica minissérie recomendada pelo Aprofundo, empolgado para ver o que me esperava ao longo desses 18 episódios, né? Eis que a minha empolgação só durou os 4 primeiros episódios, pois a partir do 5º capítulo eu comecei a perceber que tinha caído numa propaganda enganosa. A produção estava longe de ser algo disruptivo ou reflexivo, não passava de uma novelinha chinfrim de sedução e traição, extremamente carregada de longas e demoradas cenas de sexo, muito pouco úteis para a trama e que foram um saco de aguentar. Talvez isso seja chocante para você que assistiu a minissérie na época que ela saiu na TV e ficou babando em tanta cena de sexo, né? Pois é, eu achei elas um porre e pulei várias. Um pé no saco. Se eu quisesse ver putaria, eu ia ver pornô. Eu tô aqui para ver uma história. E fui me dando conta que nessa produção só tem nudez barata e nenhuma reflexão sobre a sociedade, nem sobre a hipocrisia dos valores familiares. A trama densa e profunda que me venderam não estava lá. Fui tapeado! Depois do 6º episódio, eu percebi que fui tapeado. Presença de Anitta era exatamente o que eu antigamente pensava que era. Um belíssimo exemplar de uma história do gênero imbrochável. Para o meu azar, o meu preconceito contra essa obra estava absolutamente certo. A minissérie era exatamente o que eu pensava que ela era. Eu fiquei bem desapontado e com raiva da propaganda enganosa que o Aprofundo fez dessa obra. Mas graças a essa propaganda enganosa dele, eu fui assistir, algo que do contrário eu talvez nunca faria. E enquanto eu assistia, eu acabei tendo muita nostalgia da minha infância mais distante.
ao lembrar da época em que a minissérie passou na TV, e assim lembrar da minha vida quando eu tinha 4 anos, um período tão nebuloso da minha memória. Assistir essa minissérie agora me fez revisitar esse período nebuloso e foi muito nostálgico. Então, por isso, eu agradeço a profundo. Você me enganou, mas graças a isso eu viajei no tempo e ainda estou aqui fazendo esse vídeo, criando um conteúdo que temos tão pouco por aí. Desse jeito, eu meio que a contragosto, né? Pensei só que, véi, já que eu já tô aqui mesmo, vamos até o final dessa bagaça, vai? Vamos ver aonde é que isso vai dar. Para quem não se lembra muito como era o enredo, eu vou dar algumas descrições resumidas do que acontece na história. Uma família que mora em São Paulo decide que vai viajar para o interior para passar as férias de fim de ano, Natal e Ano Novo. Vão passar o Natal e o Ano Novo na fazenda da família da esposa, chamada Lúcia Helena. O casamento deles estava defasado e a esposa acredita que essas férias, passando o Natal na fazenda do pai dela, iria reaproximá-la do marido, o Fernando. Mas o tiro sai pela culatra, porque o pai e as irmãs de Lúcia Helena nunca gostaram do marido dela. E assim que chegam na fazenda, o pai dela já arruma uma briga com o marido Fernando. Todo mundo chama ele de Nando lá, o Nando. Arruma uma briga com o Nando. O Nando só falta cair na porrada com o sogro, pai da Lúcia Helena. E depois de uma discussão feia, ele sai dali revoltado. Nando, procurando esfriar a cabeça, dá uma volta pelo município e encontra a casa da Anita, uma menina que logo de cara já parece ter um parafuso a menos. Bem feito! O cenário está com defeito. Se tem outro vaso, pode fazer um transplante. É verdade. Você é médico? Não, Você é o quê? eu sou arquiteto. E eu sou também escritor. Escritor? De livros? Não. É o que eu venho tentando fazer. Ser um escritor de livros. De um, pelo menos. Pois olha, se você conhecesse a minha história, eu já teria escrito um romance. Um romanção. Entre e me ajuda a fazer o transplante. Eu não posso, eu tenho que... Só hoje eu acabei de fazer a mudança, ainda tô colocando as coisas no lugar. Vamos, um minuto só. Você vai ser a minha primeira visita. Mas antes de entrar, precisamos nos apresentar. Bom, meu nome é Fernando. Muito prazer. Anita. Sabe que às vezes eu fico de mal comigo mesmo? Juro. Passo dias sem me falar. Nem no espelho eu olho. Pronto, doutor? Então vamos ao transplante. Eu pareço uma tusquela, né? Tô vendo você pela primeira vez, nem sei se seu nome é mesmo Fernando e te convido pra entrar na minha casa. Muita gente censura esse meu jeito, mas eu sou assim. Você pode ser um assassino ou um estuprador. Me atacar de repente aqui. Estamos sozinhos. A gente lê isso nos jornais todos os dias. E atenção, atenção! Do Brasil para o mundo, o primeiro transplante de gerânios de todos os tempos. Todo cuidado é pouco, pois um gerânio é mais perfumado, mais sensível e mais vital do que um coração humano. Mano, você tem demência? Vai se fuder, mano. Tomar no cu, cara. Se fuder. Daí pra frente é só consequência desse envolvimento indevido do Nando com a Anita. Ele fazendo malabarismos para esconder a traição da esposa e a Anita provocando cada vez mais e manipulando as situações para colocá-lo em saia justa, a fim de forçar ele a largar a esposa para ficar com ela. Ao mesmo tempo que a própria Anita administra ali um triângulo amoroso entre ela, o Nando e o menino que trabalha na mercearia da frente. Fica os três ali no triângulo amoroso ao longo da minissérie. E é isso, eu posso dizer que resumi a história inteira agora. É uma novelinha de intrigas entre esses três núcleos dramáticos. Fui pensando comigo mesmo, tentando entender por que alguém faria uma produção tão apelativa e tão carregada de cenas de sexo vazias e inúteis. Quase nenhuma dessas cenas de sexo são sequer românticas nem satisfatórias. Quase todas elas acontecem em contexto de mentiras e traições. Quase todos os atos sexuais que acontecem são sujos entre pessoas que não têm nenhum sentimento legítimo que justifique elas estarem transando. E para piorar muito, claro que a maioria dessas cenas de sexo eram entre o casal adúltero protagonista. Leia-se o idoso com a menininha. Sinceramente, viu?
Me desculpem os atores, o José Maia e a Mel Lisboa, todo respeito pelo trabalho dos artistas envolvidos e tal, mas essas cenas do Nando com a Anitta são nojentas. E é chocante saber que na época essas cenas eram chamariz da minissérie. Eu li agora alguns artigos aqui de críticos em jornais famosos da época relatando o quanto os amigos diziam acompanhar os episódios semanais para ficar vendo a sacanagem entre duas pessoas que poderiam ser pai e filha. Cenas essas que aos meus olhos foram repulsivas, intragáveis. Elas eram atrativos para o público geral. Como é que pode? Eu me pergunto que diabos essas pessoas tinham na cabeça. Ver um cara grisalho na cama com uma menininha beira a pedofilia. São cenas verdadeiramente asquerosas. Como que uma nojeira dessa era atrativo para o público? Meu Deus! Que público doentio era esse? Além disso, a personagem Anitta passa praticamente a minissérie inteira de calcinha. E ela tem a aparência de uma adolescente na puberdade. Mal dá pra dizer que ela é uma mulher. A própria produção reconhece isso e coloca na boca dos personagens nos diálogos a constatação de que se trata de uma figura infantilizada. Outra vez essa garota sem cabeça? Já tentei fazer uma cara pra ela, mas não me convence. Acho que um dia eu vou bater os olhos numa mulher e vou dizer: é essa cara que eu tô procurando pra esse corpo. Não é bem numa mulher, mas numa menina, né? Porque esse corpinho aí deve ter mais que 15, 16 anos. Pra você que conhece mais a fundo, quem ela é? Anitta é uma menina ainda. Entretanto, ela se tornou símbolo sexual da época. Então o que seria isso, se não uma isca de pedófilo? As cenas de sexo entre a Anitta e o Nando me deram tanto nojo que eu fui obrigado a avançar o tempo da cena e pular várias partes. Eu não sei o que me incomodava mais, se era ver um velho trepando com a menininha ou se era saber que aquelas cenas asquerosas foram colocadas ali para satisfazer uma enorme parcela do público, que a meu ver é completamente degenerado. Eu imagino que tipo de gente problemática suspirou de desejo vendo uma nojeira dessa. Mas não se preocupe, não há nada tão ruim que não possa piorar. Não bastasse a Anitta de 18 anos se agarrando com o Nando de 45, mais à frente nós ficamos sabendo que a Anitta era uma menina de rua, que foi adotada por um velho pintor chamado Armando. Esse Armando é descrito por ela como um homem extremamente culto, sensível, educado, delicado, cavalheiro, e que gostava de pintar ela nua. Veja só, um velho de 60 anos pintando uma menina de 11 anos nua. Que coisa linda, não é mesmo? Mas calma, calma, não tem nada tão ruim que não possa ficar pior. Anitta nos conta que vivia pelada o tempo inteiro dentro de casa, na frente do velho Armando, e inclusive dos convidados dele. Mas e aí, será que fica pior? Claro que fica, sempre pode piorar. Quando fez 12 anos, ela começou a se relacionar sexualmente com esse Armando. É o quê? Que podia ser o avô dela. Imagine uma criança de 12 anos transando com um avô. O Armando era mais velho do que você. Mas como ele, eu não vou encontrar outro igual. Com quase 60 anos, você tinha que ver o fôlego dele. Eu suava para acompanhar. Agora imagine essa criança de 12 anos aqui, subindo em cima desse velho pançudo e carcomido para sentar no pinto murcho dele. Imagine esse velho enfiando o pinto na boca dessa menina. Imagine ela sentando e pulando em cima desse velho. E me diga, se isso não é a coisa mais grotesca que você já imaginou. Não falei que dava para um romance? Alguém me responda qual o problema dessas pessoas para romantizarem pedofilia? Olha, mano, eu vou dizer uma coisa. Eu cresci num lar cristão, cercado de muito contato com a mentalidade bitolada de pessoas da igreja. Essas pessoas da igreja, por aí, que veem o diabo em tudo, tudo elas dizem que é satânico. Música, jogos, filmes. Eu cresci ouvindo e lendo que praticamente todo tipo de entretenimento ao meu redor é do diabo. Jogo de luta? Nossa, do diabo. Anime? Eita, todo anime tem alguém chamando pelo demônio. É do diabo também, claro que é do diabo. Claro que Cavaleiro do Zodíaco era do diabo, Naruto era do diabo, era tudo do diabo. Um dos maiores ícones desse movimento evangélico de demonizar tudo foi o pastor Josué Irion.
o qual ganhou mais respaldo pela mentalidade brasileira de valorizar tudo que vinha de fora. O fato do pastor Irion falar metade das suas frases trocando palavras para termos em inglês, ele misturava inglês com português e espanhol, um portunhol ali, era uma bizarrice. Ele falava 3 idiomas ao mesmo tempo, misturando inglês com portunhol. E isso passava uma super aura de credibilidade para ele. Nossa, um cara é muito culto, o cara viveu a maior parte da vida fora do país, então o cara manja demais. Era essa a ideia que passava para quem estava assistindo. E parecia que era uma coisa realmente forçada. O Josué Irion parecia que ele estava realmente querendo passar a ideia de que ele viveu tanto tempo nos Estados Unidos que desaprendeu a falar português. Na cabeça dele isso devia ser chique. E isso acabava fazendo ele ser muito respeitado nas igrejas brasileiras. Durante essa época, por volta ali do fim dos anos 2000, esse pastor disseminou um pânico gigantesco contra a Disney. Muitas pessoas, inclusive, reverberando esse pânico, ressuscitando gravações de pregações dele no final dos anos 90. Isso se espalhou ao longo dos anos 2000 e chegou em mim, principalmente ali por volta de 2006 a 2009. O pânico que esse pastor disseminou contra a Disney e contra os videogames da Nintendo foi um absurdo. Ele pegava a temática de jogos sobre monstros e inferno e dizia que quem jogasse aquilo estava trazendo o inferno para dentro de casa. Ele praticamente generalizava, como se todo jogo, todo videogame fosse intrinsecamente do diabo. Ele era tão fanático que ele chegava a inventar coisas que nunca existiram dentro das obras, como dizer que o nome da Pocahontas significava espírito invocado do abismo, e que a bruxa da Pequena Sereia pede a alma dela para dar as pernas. Isso nunca existiu no filme, no vídeo, o original ali da Pequena Sereia. Isso não tá no filme da Disney. Nem nos remakes de hoje em dia não tem isso. E ele inventava que tinha essas coisas. Ele aumentava as maldades dos personagens para dizer que aquilo ali era extremamente voltado para a adoração do diabo. E que os inimigos ali dos personagens, os vilões, pediam a alma dos personagens. E isso incentivava as crianças a dar a alma pro diabo. Era uma loucura esse cara. Satanás. Tem um vídeo que tem causado sensação tremenda, se chama Pocahontas. Um vídeo Pocahontas. Você sabe o que quer dizer a palavra Pocahontas? O que quer dizer a palavra Pocahontas, marido, sabe? Vamos descobrir. Pocahontas? Você já estudou essa palavra indígena, o que quer dizer Pocahontas? É uma palavra indígena com 2 sentidos. Poca, espírito. Hontas, abismo. Espírito invocado do abismo. Quando você diz Pocahontas... Cadê o evocado nessa palavra? Vamos... Não tem um evocado nessa palavra. Vamos... Então é espírito do abismo, não espírito evocado do abismo. Vamos ver, ó. Pocahontas significado. Fact check aqui na hora. A filha do chefe Powhatan recebeu o nome de Matoaka, mas era chamada de Pocahontas, que significa... Criança mimada. Ué. Significa travessa ou criança mimada. Que estranho, né? Que coisa, ele Parece mentiu. que ele mentiu. Parece que o pastor mentiu, gente. Poxa. Vamos ver se separar as palavras acontece alguma coisa aqui. Não, é tudo junto. Significado espiritual aqui, vamos ver. Ó, tu vê que, tipo, o único lugar que fala isso é um blog utilizando a mesma coisa que ele falou. Em nenhum outro lugar tu acha esse sentido que ele falou na palavra. É. Pocahontas não tem esse significado, não. É brincalhona e enganadora, no máximo. Você está chamando o diabo ao lado do seu lado, violado dos seus filhos. Meses atrás, uma criança de 11 anos de idade olhou o vídeo de Lion King 12 vezes em um dia só. E jogou Quando o pai chegou à noite, nos ele vinhos. tomou um machado e desquartizou a mãe. Desquartizou, se diz? A cortou em pedaços. Ele chamou o 911, que é o número de emergência. Quando a polícia veio, o irmão dele de 15 anos, que saltou pela janela e quebrou os 2 pés, deu ao repórter à polícia que ele ouvia quando seu irmão de 11 anos matava a mãe com machado. O irmãozinho dizia: "The Lion King says I can kill you." Pode filmar! O vídeo do Leão Rei diz: "Eu posso matar Caralho, você." esse aí também.
Eu já fiz o fact-check. E não existiu nada disso, obviamente, né? Óbvio que não. Primeiro que... Tá, o guri pegou o machado. O guri tem 12 anos, pegou o machado. 11 anos e pegou o machado. Pegou o machado e ele conseguiu esquartejar a mãe dele sem que ela reagisse. Desquartizou a mãe dele. E aí o irmão dele de 15 anos... Pulou da janela. Pulou do segundo andar. E quebrou os 2 pernas. Que é? Esse menino hipotético, que ele não disse onde é que mora, sabe? Ele não sabe dizer o nome do menino, mas qual é o nome da mãe? Não sabe dizer o nome do menino, não sabe dizer o nome da mãe, não sabe dizer o que aconteceu, não sabe dizer quando aconteceu, não sabe nem dizer se é verdade. Aconteceu. Eu não sei de onde é que ele tirou essa história. E como é que a criança ia ter visto o filme 12 vezes? Eu me perguntei isso, durante anos eu me perguntei isso. Vamos supor, tá? O Rei Leão tem 100 minutos, tá? Vamos supor que tenha 90 minutos. Tá, 90 1 hora e meia. 1 hora e meia. 10 vezes 1 hora e meia, 13 horas. Ele teria que ter começado, supondo, né? 13 horas ele mais veio 1 hora 12 e meia, vezes. 14, 30... 16 horas. 16 horas. Ele acordou às 8 da manhã, ele ficou até meia-noite assistindo. Sem parar. Sem sair fazer... Ele não pode sair pra fazer nada. Não pode ele sair não pra fez fazer xixi, ele não comeu, cocô, não foi nada. pra escola. Ele só ficou assistindo. E ainda assim ele conseguiu... não dormiu também, né? Não. E eu não sei como é que eles contaram. Como é que eles contaram que ele viu 12 vezes? Como é que eles sabem que ele viu 12 vezes? Essa história não faz sentido nenhum. Não. Essa história é muito furada, cara! E eu digo assim, ó, e os crentes engoliam isso aqui. Eu engoli isso aqui por muito tempo também. O fato dele precisar mentir e inventar coisas que nem estão de fato nas obras já diz muito sobre essa histeria evangélica de demonizar a cultura ao seu redor. E desde que eu amadureci um pouco, passei a considerar toda essa perseguição ao entretenimento como um sinal de alienação e ignorância. Essa ladainha toda de que obras artísticas sejam do diabo passou a ser baboseira para mim. Ainda assim, como até relógio parado acerta a hora 2 vezes por dia, parece que finalmente eu encontrei o caso, o raríssimo caso, em que a crítica religiosa estava certa. Parece que finalmente eu encontrei o caso em que o diabo realmente estava dentro de alguma produção midiática. A cena final da minissérie Presença de Anitta é muito sugestiva sobre isso e eu vou falar sobre ela mais à frente. Mas antes tem alguns detalhes macabros que eu reparei nessa história. Primeiro, toda a trama se passa em dezembro. Desde o primeiro episódio, a história se desenrola em cima de uma contagem regressiva para o Natal. O último episódio em si acontece no dia da festa de Natal. Isso por si só já é bem curioso, considerando que essa minissérie começou a ser apresentada no meio do ano. Ela não foi apresentada de uma vez só, ela foi apresentada semanalmente. E ainda assim, no meio do ano, toda a história já seria uma contagem regressiva para o Natal. Outra coisa que converge aqui é o perfil dos personagens. A Lúcia Helena é a única personagem que parece moralmente digna. Ela fala o tempo inteiro do quanto ama o marido, o quanto valoriza seu casamento, é preocupada com o filho, vive perdoando as grosserias e ofensas do pai e da enteada também, que também desrespeita ela o tempo todo, essa enteada dela. Ela aguenta as agressões e desaforos da menina o tempo todo. Faz de tudo para agradar o marido, compra presentes para ele, incentiva o trabalho dele, faz de tudo para incentivar a investida dele de ser romancista. Ela se desfaz para ajudar o marido em tudo. Até mesmo sustentava ele. É inclusive esse o motivo do pai dela brigar tanto com o Nando. Segundo o pai dela, é uma desonra, né? O homem ser sustentado pela esposa. A mentalidade extremamente machista do pai dela é materializada nessa ideia dele de que é uma desonra para um homem ser sustentado pela esposa. Presente para você. Mas, Lúcia, por que você foi fazer uma coisa dessas? Meu presente de Natal para você. É antecipado, é claro, mas é pra você ir treinando. Você não vive dizendo que quer comprar um laptop justamente pra levar pra todo lugar? Eu sei, mas eu tava pensando em comprar no começo do ano. Isso aqui deve estar uma fortuna. Mais de 10 mil, aposto. Não vai falar do preço do meu presente agora. Esquece isso. Quem sabe esse laptop não te anima? Olha, eu não entendo nada disso, não, mas eu me informei e esse aí me garantiram que é a última palavra. É um modelo que saiu lá fora. O homem que me vendeu, ele trouxe assim... de contrabando.
Contrabando. Olha, eu da loja do moço, até em casa com isso no carro, Nando. Morrendo de medo que a polícia me parasse por alguma coisa, sem nota fiscal, sem nada. Não posso imaginar. Você que é toda certinha com contrabando no carro. Meu Deus do céu, gastando seu dinheiro comigo. E ele usa isso como pretexto para viver atacando o Nando. Ainda para demonstrar a ignorância do pai dela, ele diz que trabalhos artísticos e literários como os de Nando seriam coisa de viado e de vagabundo, segundo ele. Lúcia Helena ainda assim luta para reconciliar os dois e move céus e terra para impulsionar o trabalho do Nando. E só o que acontece com essa mulher é desgraça. Ela só se ferra desde o primeiro episódio. Lúcia Helena é a única personagem de bom coração nessa trama e ela só recebe sofrimento em troca. Chega a ser sádico ver a jornada dessa personagem. É quase como se o roteiro a castigasse, punisse ela por ser boa. Eu quero morrer! Eu quero morrer! Meu Deus! Eu quero morrer! Eu quero morrer! Meu Deus! Eu quero morrer! Quase como se o roteiro a castigasse, punisse ela por ser boa. Isso me soou tão esquisito enquanto eu assistia, tão suspeito. Quando ela descobre quem é a amante do Nando e vê que era uma conhecida sua, ela não briga, ela não faz escândalo, ela não tenta atacar nem ela nem o próprio Nando. Ela é gentil até mesmo numa hora dessas. Gentil com quem destruiu sua vida. As 3 coisas mais importantes que uma mulher quer saber quando o homem arranja uma amante são: quem é, como ela é e por que aconteceu. Eu tô vendo como você é. Eu posso imaginar o porquê aconteceu. Mas realmente, eu não sei quem você é. A começar pelo nome, Cíntia ou Anitta. Ai, a mesma mania do Nando. Achar que uma pessoa tem que ser uma só. Eu já fui tantas, meu Deus. O Armando me chamava por qualquer nome. Maria, Elvira, Isabel, Juliana, Letícia. Desse último ele gostava particularmente, porque Letícia, ele me contou, significa alegria. Eu já fui Lúcia também. Me lembro. Fui Lúcia por 1 mês, mais ou menos. E fosse o nome que fosse, eu sempre atendia. Porque eu era todas as mulheres dele, a única. Não existia outra. Vendo que você não troca só o nome, mas os gestos, a maneira de falar, tudo. Claro. Cíntia e Anitta são muito diferentes uma da outra. Ai, se eu não tomo um café assim que levanto, eu não sei se tô acordada. Sonho com uma empregada. O mesmo que o marido que me traga café na cama, como o Armando fazia. Mas, por enquanto, não deu pra uma coisa nem outra. Você tá vendo que eu não vim aqui pra brigar e nem pra fazer qualquer tipo de cena. Foi ele que te contou? Não. Logo, minha última esperança se foi. Quer dizer, de certa forma foi ele, sim. Tava tudo lá no computador. Os nomes de Cíntia e Anitta. A sua descrição física perfeita. Boca, olhos, cabelos, água de colônia. Tava lá também o pintor. É a primeira vez que você posou nua, exatamente como você me contou ontem. Tira essa música do carro. Vulgar você. Não tem nada que tirar de música. Vai embora daqui, vá.
de educação é essa, Conchita? A visita tá pedindo. Desculpa. A Conchita gosta dessas musiquinhas de cabaré. Tem que ver com as canções espanholas. Ela canta e toca castanholas pra mim quando tá feliz. O que você tava falando? Eu não sei, eu tô um pouco confusa. Eu não sei direito o que tá acontecendo. E quando descobre que a Anitta estava grávida, Lúcia Helena exibe uma postura realmente digna de cristã e deseja o bem a quem tanto lhe fez mal. Eu espero que... Pode estar certa que eu desejo toda a felicidade para essa criança. A mesma felicidade que eu desejo pro meu filho. Para de ser boazinha comigo! Deus do céu. Da forma com que o plot de Lúcia Helena se desenrola, é como se a narrativa odiasse essa personagem. O que será que isso quer dizer? Já o Nando é um homem que ao longo da trama se mostrou um tremendo escroto. Sabe que Anitta é uma criança para ele, mas cedeu à sedução dela. Nando inventa mentiras uma atrás da outra para encobrir a traição, parecendo que sabe que o que ele está fazendo coloca em xeque sua família. Mas quando é descoberto, ele age como se o que tivesse feito não fosse nada demais, e que o casamento pudesse muito bem conviver com aquela traição. Casamento o qual ora o Nando parece se importar, ora ele parece que não dá a mínima. Parece que ele preza pela manutenção da estrada construída com a Lúcia Helena, que é a esposa, a estrada construída ao longo do casamento, mas em seguida ele age como se só quisesse ir para a cama com a Anitta, como se a Anitta nua na cama fosse a única coisa que importasse para ele. Essa coisa toda de ficar jogando nos dois times, meio que cozinhando as duas mulheres para ir ficando com as duas ao mesmo tempo, foi de longe a coisa que mais me fez abominar esse personagem. E à primeira vista isso parece ser só o modus operandi padrão de todo canalha sem caráter. Mas quando sobrepomos isso ao contexto natalino e os simbolismos que estão embutidos nesse contexto, parece que essa dualidade de atitude do Nando está representando de forma proposital aquilo que a doutrina cristã descreve como a relação da natureza humana com o pecado. A forma com que ele cozinha as duas mulheres, tentando manter as duas ao mesmo tempo, parece muito uma representação literária dessa simbologia. E o que mais reforça isso é a forma com que o Nando age na cena final da história. Enquanto todos os personagens estão na fazenda comemorando a ceia de Natal, o Nando retorna mais uma vez para a casa da Anitta. E a casa dela, que a essa altura estava abandonada, porque a Anitta está morta nesse ponto da história. Ele mesmo já matou ela, né, alguns episódios antes, segundo inclusive a intenção da Anitta, porque a ideia dela era que os dois deveriam morrer juntos ali como um tipo de, quase de um ritual de passagem para um outro plano de existência, para o amor deles, né, o amor aí bem entre aspas. Amor, até parece. Mas que o Nando foi covarde em acompanhar ela e acabou apenas matando e não morrendo junto. E desde que matou ela, o Nando segue tendo alucinações com a Anitta. Nesse momento próximo à meia-noite da véspera de Natal, ele tem a alucinação mais intensa de todas, em que a Anitta, inclusive, não aparece nem ser meramente um delírio, ela não parece ser uma loucura da cabeça dele, porque ela surge interferindo na realidade. A alucinação ela surge mexendo com o ambiente, mexendo com a física ali, ela surge cortando a energia da casa, como se fosse uma assombração no quarto. Ela chega causando um apagão assustador, como se fosse mesmo um espírito demoníaco ali. E pedindo para o Nando se juntar a ela, pois ele falhou em cumprir o ritual de morte mútua que ela havia pedido tantas vezes. Anitta, você tá aí? Tá querendo brincar comigo apagando a luz? Ou tá querendo me assustar? Eu não tenho mais medo de você. Vamos, apareça! Continuo te esperando, Nando.
Você não vem? Eu não quero morrer. Você tem que morrer, Nando. Essa assombração em forma de Anitta se agarra com o Nando mais uma vez e os dois começam a fazer sexo em simultâneo ao momento em que na fazenda da família reunida começa a cantar os hinos de Natal. Na canção natalina eles mencionam Jesus expressamente. E a canção ecoa na cena enquanto vemos o ato lascivo na casa da Anitta. E em meio a esse ato sexual bizarro com assombração, ao som de uma canção com o nome de Jesus, essa casa começa a pegar fogo. A cena é muito sinistra e a gente sente uma coisa realmente maligna no ambiente. Quando eu vi essa cena, eu senti uma coisa similar ao que eu senti naquela cena do filme A Paixão de Cristo, em que Satanás aparece durante o momento que Jesus é torturado. Satanás surge como um deboche. O deboche é a manifestação dele contra Deus na cena. E aqui também, em presença de Anitta, eu senti como se fosse um deboche. Ao ouvir a canção natalina de fundo, enquanto a casa é incendiada, aparentemente por uma manifestação demoníaca. A casa fica em chamas e surge no canto inferior os rabiscos, escrevendo a palavra fim. Na hora que eu vi isso, tive até a sensação de que fosse o diabo escrevendo isso no final, atestando a sua vitória em zombaria contra o Natal, contra a canção de Natal, contra a figura que remeteria ali a Jesus através da canção deles. Essa cena de encerramento da minissérie é, sinceramente, perturbadora. Eu me senti mal assistindo. O diabo não está brincando contigo! Eu havia dito no início que tinha achado feia a música que toca na abertura. Eu já tinha achado essa música feia assim que eu ouvi pela primeira vez no episódio 1. E depois eu fui ver o significado e a história por trás dela, muita coisa se esclareceu para mim. A música francesa Ne me quitte pas foi composta por Jacques Brel, um cantor belga que era casado e com filhos. Mas ele fez essa música para sua amante, Suzanne Gabriel. Jacques Brel posou de marido fiel a vida toda e contava com um amigo cúmplice para acobertar sua traição e providenciar seus álibis quando ele precisava sair com essa amante. O romance adúltero de Jacques Brel durou 5 anos. 5 anos de brigas nesse relacionamento sujo por conta da pressão que a amante fazia, a amante Suzanne, exigindo que ele tomasse uma posição e encerrasse o seu casamento de uma vez para ficar com ela. Algo que ele hesitou e terminou não fazendo, gerando a revolta da amante Suzanne, que o largou depois de perder a paciência com ele. Nesse processo todo, Jacques nunca se decidiu. Ele permaneceu ao lado da esposa, chifrando ela durante 5 anos. E enquanto apunhalava a esposa, ia enrolando a amante Suzanne. Quando Suzanne finalmente deu um basta, ele ficou tão arrasado e recluso que decidiu fazer esta música especificamente para descrever suas sensações, seus sentimentos em relação a esse pé na bunda que levou da amante. Enquanto recluso, ele escreveu essa música para regurgitar a sua dor de cotovelo pela amante perdida. Ou seja, a música Ne me quitte pas é um louvor ao adultério. É um hino da traição. Uma letra até poética, quando a gente vai analisar e ler o que a letra diz na tradução, realmente profunda, e que foi inclusive regravada em muitas outras línguas, e por incrível que me pareça, foi por um tempo considerada a música mais bela do mundo. O trecho mais comentado dela é a sua estrofe final, em que o autor implora para ser ao menos a sombra do cachorro de sua amada, ilustrando o quão arrasadora era sua paixão por essa mulher que o largou. Alguns dizem que esse trecho foi tirado de um livro de Dostoiévski. Ainda que fosse, só mostra o nível de requinte da composição de Jacques Brel. Requinte esse que serve apenas para expressar o quão cruel ele foi com sua esposa. Sua letra, tão profunda, é o choro de um homem suspirando pelo desejo de ficar com uma mulher que não é a sua. Suspirando pelo desejo de continuar apunhalando aquela que era sua.
É uma música perversa que expõe a imundície do coração de um homem mau. Eu achei a música feia assim que a ouvi, e agora que conheço o seu significado, tenho nojo dela. O título da música, Não Me Deixe, poderia ser completado com: Não me deixe, vamos continuar humilhando e vilipendiando a mulher que subiu no altar comigo. Não me deixe, vamos sapatear na cara dela até a morte. O próprio Jacques Brel disse anos mais tarde que odeia essa música e vê ela como a expressão da frouxidão dos homens, provavelmente se referindo ao fato de que ele não teve coragem de encerrar o casamento com a esposa para ficar de vez com essa amante. Mas não vejo nessas declarações dele nem um pingo de arrependimento pela humilhação e covardia que fez com a sua esposa. Inclusive me pergunto até que ponto a própria história de Jacques Brel não foi base para o autor Manuel Carlos desenvolver sua minissérie, visto que muito da vida do cantor é similar ao que acontece em Presença de Anitta. E já foi dito pelo próprio Manuel Carlos que, apesar de Presença de Anitta ser originalmente um livro, escrito por Mário Donato, não foi nele que Manuel Carlos se baseou totalmente. É livremente inspirado. A maioria das coisas da minissérie foram de base autoral do próprio Manuel Carlos. E muito provavelmente baseados na história de Jacques Brel também, porque a semelhança é muito grande. Todo mundo olha para essa minissérie interpretando a Anitta como o pivô do mal que acontece na trama. O próprio autor, Manuel Carlos, descreveu ela assim: Anitta é uma endiabrada, destruidora de lares. Sedução, traição, desespero, tragédia, uma família destruída. E a responsável por tudo está aqui. Você não vai resistir à presença de Anitta. Mas eu considero isso uma visão estupidamente rasa. Anitta não passa de uma menina perturbada. Talvez com traços de sociopatia, mas ainda muito mais uma vítima do que algoz. Quando olhamos o seu passado, aqui Anitta está mais para um mero veículo. O mal é o Nando. Ele é um crápula, um mentiroso, covarde, sujo. Se deita com uma moça que ele mesmo disse quando a conheceu que ela lhe remetia à sua filha. Tem a pachorra de olhar na cara da esposa e dizer que estava jogando sinuca depois de ter acabado de sair da cama de outra mulher. Nando é um imundo. Ele é o agente ativo dessa equação. Se ele não permitisse, Anitta nada faria. Se ele não quisesse, nada teria acontecido entre eles. Anitta não o estuprou. Nenhuma sedução dela impediria ele de fincar o pé e dizer não para ela em definitivo. Se ela o agarrou, ele tem capacidade de empurrá-la e tirá-la de cima dele. Tudo que Anitta fez na história, ela só fez porque Nando permitiu, consentiu e deu aval. E ele era o casado, não Anitta. A responsabilidade de ser fiel é dele. Como sendo casado, é inteiramente responsável. Anitta não fez nada, não destruiu nada, ela apenas veiculou a lascívia e a desonestidade do coração de Nando. Ele sim é o mal ali. Quem destruiu a família e arruinou o casamento foi única e exclusivamente o próprio Nando. Anitta é apenas o expositor do mal que ele carrega. E agora, mesmo depois da morte dela, ele continua fomentando a sua sujeira, fermentando o seu horror, agarrado com seu pecado. Enquanto sua família na ceia de Natal canta sobre Jesus, ele está destilando o seu desejo torpe com uma assombração. Eu acho muito sugestivo que nessa cena final Anitta esteja morta, e isso aqui seja um tipo de alucinação, porque assim fica mais claro como o problema sempre foi apenas o próprio Nando. Nesse quarto ele está sozinho, fazendo sexo com uma projeção mental da sua própria lascívia. Como alguém que abraçou o pecado, alguém que abraçou o mal. Se aninhou no pecado, mergulhou nele com todas as forças e toda a vontade de seu coração. E nesse momento ouvimos a voz de Anitta ressoar a estrofe da música tema, Não Me Deixe, como se fosse o pecado falando para Nando não deixar seu pecado. E então a casa explode, simbolizando o inferno como o fim de Nando.
Eu disse antes que essa talvez seja a vez em que as críticas de que uma determinada produção artística seja diabólica estejam corretas. E isso não é apenas por causa da relação repugnante entre Anitta e Nando. A obra contém uma coletânea de bizarrices que são tratadas com indiferença pelo roteiro. Logo nos primeiros 10 minutos do primeiro episódio, vemos um diálogo pra lá de sem noção sobre estupro, como se fosse a coisa mais banal e engraçada do mundo. Toda cidade grande é assim. Cidade pequena também. Minha prima foi estrupada por 2 sujeitos lá em Vila Remédios, uma cidadezinha, ó, de 500 pessoas. Estuprada. O que foi que eu disse? Estrupada? Isso. Aliás, estrupadíssima, que eram 2 homens, 2 grandalhões de dar medo. Quem estuprou quem aí? Mano, quem fala de estupro com um sorrisão desse na cara, velho? Quem foi o roteirista que escreveu isso? As irmãs da Lúcia Helena são 2 mulheres perturbadas. Uma delas suspira de lamento porque o marido nunca traiu ela, chegando até a dizer que gostaria de ser traída para dar uma agitada no casamento e para isso dar liberdade para ela ficar com outros homens também. Sendo que a irmã dela estava ali na frente dela sofrendo, dilacerada por estar sendo traída, e a criatura vai e vem com uma conversa dessa. Quem foi o roteirista que escreveu isso? Já a irmã mais velha é altamente racista. Ela vive demonizando negros enquanto parece nutrir com fetiche por eles. Vive obcecada pelo empregado da casa e parece se comportar emulando a mentalidade de uma sinhá da época da escravidão. Ela esculacha negros, fica espionando as transas dos empregados, feito uma pervertida, e depois faz de tudo para o empregado trair a namorada com ela. Enquanto que o pai das 3 irmãs é um velho ultra misógino que ofende mulheres com a mesma frequência que respira. Lixo! Mas nunca fui sustentado pela minha mulher! E é cotado para ser prefeito pela 3ª vez, prefeito do município pequeno ali da região, onde ele é considerado exemplo de pessoa respeitada. Sendo que ele ali engravidou as empregadas que teve e forçou elas a abortarem. Tipo, uma filha fetichiza traição, a outra é uma racista pervertida. O pai é um abusador de mulheres. É uma bizarrice em cima da outra. Uma bizarrice em cima da outra com esses personagens. E o roteiro trata essas coisas com enorme naturalidade e simplicidade, como se todas essas coisas não fossem atrocidades. Não vemos nenhuma dessas coisas receber represálias das circunstâncias. Nenhuma delas é narrativamente rechaçada. Os personagens que fazem essas coisas não se dão mal por conta delas. Nenhuma dessas coisas tem consequências dentro da narrativa. Pelo contrário, são retratadas com tanta banalidade que a sensação que fica é que a obra está deliberadamente passando pano para essas coisas. Junte a tudo isso o próprio velho Armando, estuprador de crianças, que é retratado como um cavalheiro galanteador, e você terá em mãos um caldeirão doentio. Eu agora, enquanto assisti a minissérie, eu assisti tudo de uma vez, né? Eu peguei ali, botei numa noite só, os 18 episódios assisti numa carreira só, numa maratona. Foi tudo de uma porrada só, assisti tudo de uma vez. E eu senti uma coisa assim, do meio para o final, uma sensação desagradável, uma coisa opressiva, maligna. Eu queria que acabasse logo. Acaba, pelo amor de Deus! Acaba, pelo amor de Deus! Acaba! Acaba, pelo amor de Deus! Acaba, pelo amor de Deus! Acaba! Passar quase 10 horas seguidas vendo tanta maldade sendo glamourizada me fez ficar profundamente enojado e pedindo para acabar logo. Eu lembro que o único momento de alívio mínimo que eu senti enquanto assistia, alguma alegria que fosse, foi já na cena final da minissérie, durante a canção de Natal sobre Jesus. A Lúcia Helena recebe ali afagos da enteada que passou a história inteira hostilizando ela. A menina passou 18 episódios azucrinando essa mulher. E aí nessa cena final aqui, no momento da canção cristã natalina, ela se compadece do sofrimento da madrasta traída e faz isso. Uma pequena ilha de bondade num oceano de desgraças. Meu veredito é que essa obra tem perversidades escorrendo para todo lado. É muito mais do que a relação semi-pedófila dos personagens principais. Há aqui normalização de violências e preconceitos, insensibilidade com traumas familiares, louvor à traição, banalização do racismo e sexualização infantil. Tudo numa trama onde nenhuma dessas coisas sofre represália das circunstâncias.
Nenhum dos personagens responsáveis por essas atrocidades se arrepende em momento nenhum do que fez, e nem muda de ideia. Nenhuma dessas coisas tem punição por parte do roteiro. Nenhuma dessas atrocidades recebe consequências, mas sim glamorização. Trata-se de uma odisseia de maldades e horrores sendo fetichizados. É uma história nojenta, deplorável e grotesca. E artisticamente é vazia. Para ser justo, devo dizer, as atuações até que são de alto nível, muito bom nível das interpretações, especialmente do núcleo principal. Mas com um roteiro pobre, extremamente apelativo, que se sustenta meramente em cima de nudez e escândalo. Nada de bom acrescenta a seu público. O máximo que essa minissérie poderia trazer de transformação na mente de quem assiste é dessensibilização para preconceitos e aumento da tolerância à pedofilia. O que vemos aqui é a banalização, para não dizer romantização, de todo tipo de abuso que se possa imaginar. Presença de Anitta é verdadeiramente uma obra diabólica e desprezível.